Aleluia, louvado seja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos agora. Estamos mais uma vez aqui em nossa congregação, para poder nós estudarmos a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres na presença do Senhor, mais uma vez aqui, fazendo essa transição da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 2, 13 de abril de 2025. Ela fala sobre o novo nascimento. Graças a Deus. Você é convidado a nesta manhã estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Estudar a palavra de Deus, porque disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele opera em nossas vidas, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao nosso Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Então devemos aproveitar a oportunidade para ouvirmos a palavra de Deus, estudarmos o Evangelho, porque disse Jesus que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, 13 de abril de 2025. O novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe, é o nosso textual, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. A verdade prática diz assim: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 9, e também o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 9, e também no versículo 16. Você que está nos ouvindo nas redes sociais, você pode abrir a palavra de Deus onde você estiver, em casa, no hospital, quem sabe, em qualquer local onde você estiver. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 9, e também o versículo 16. A nossa leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus imediatamente respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter lhe dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E ali nós vamos direto agora ao versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, maravilha, nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, todos os irmãos sabem que iniciamos no domingo passado mais uma lição, mais um trimestre com uma nova lição. E a nossa lição deste trimestre tem por título: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então vamos estudar o Evangelho de João neste trimestre. Graças a Deus, neste segundo trimestre do ano de 2025. Então, como nós temos sempre o costume de dar uma introdução geral às nossas lições, nós aprendemos na lição passada sobre o Verbo que se tornou carne. Foi o título da nossa lição passada: o Verbo que se tornou carne. Então, e a nossa leitura bíblica em classe foi o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Nós aprendemos na nossa lição passada que o Verbo estava presente no façamos o homem, no registro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 26 a 28. Depois você pode ler aí na sua casa, marcando, Nós aprendemos também que o Verbo foi citado como a semente da mulher em Gênesis capítulo 3, versículo 15, E diz a palavra do Senhor bem clara para nós aprendemos também na lição passada, E da semente da mulher haveria de nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente. E quem foi esse? Jesus Cristo. E isso se cumpriu no Novo Testamento, Jesus Cristo foi quem pisou na cabeça da serpente. Nós vemos em lições passadas, meus amados irmãos, que João, o primeiro homem que foi criado ali por Deus no jardim do Éden, ele sucumbiu à tentação de Satanás. Ele comeu daquele fruto porque ele foi ludibriado pelo inimigo, foi enganado pelo inimigo. Ele e a sua esposa se alimentaram do fruto proibido. Jesus, ao contrário do que fez Adão, Jesus, o segundo homem, ele serviu ao Senhor, ele foi obediente a Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, no Evangelho de Mateus capítulo 4, que Jesus também foi tentado, mas ele resistiu ao diabo, ele venceu a tentação do diabo.
diabo apresentou-se para Jesus, ele disse, mostrando todos os reinos da terra: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus lhe respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus assim venceu a tentação de Satanás. Nós aprendemos no livro de Tiago, a palavra de Deus ela diz bem clara para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há pessoas que fazem o contrário, eles se sujeitam ao diabo e resistem a Deus. Nós convidamos para vir para a casa do Senhor, nós levamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho, convidamos, mas as pessoas aceitam todo e qualquer tipo de convite, menos o convite de vir à casa do Senhor. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E há pessoas em nossos dias que quando recebem um convite para ir para a igreja, faz o contrário, fica triste, fica revoltado. Mas, meus amados irmãos, servo de Deus, aquela pessoa que tem fé em Deus deve se sentir feliz ao receber o convite, porque foi assim que Davi se comportou. Se alegrava pelo simples convite de ir à casa do Senhor, e desejava ele, além disso tudo, habitar na casa do Senhor todos os dias, era o desejo de Davi. Então precisamos ter esse desejo em nosso coração. Nós aprendemos, meus amados, também na lição passada, que o verbo foi mencionado nas profecias dos profetas da antiguidade. Ele estava presente nas profecias do profeta Isaías, que profetizou que o Messias, o Verbo, nasceria de uma virgem, e o seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Isaías também profetizou que este seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. O profeta Isaías também profetizou sobre o martírio de Jesus, e nós podemos ver isso em Isaías capítulo 53. Miqueias, um dos profetas menores, profetizou que Jesus nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo de 2 a 4. Zacarias profetizou que o Messias seria traído por 30 moedas de prata, Zacarias capítulo 11, versículo de número 12. Então, irmãos, nós temos aí a presença de Jesus sendo aí profetizado pelos profetas da antiguidade. Então, no Velho Testamento, Jesus ainda era o Verbo, ele ainda era a palavra, ele ainda era a profecia, ele estava presente, porém ali na profecia, na palavra dos profetas, no façamos, ali o homem, logo também lá no princípio da Bíblia Sagrada, quando nós temos ali no plural, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, façamos o homem, Jesus estava presente desde a criação do mundo. Então nós aprendemos isso na lição anterior. Nós aprendemos também que na Epístola aos Hebreus, nós falamos aqui no capítulo 1, versículo de 1 a 9, que no Velho Testamento Deus falou com a humanidade através dos profetas, No Novo Testamento Deus falou-nos pelo Verbo encarnado. Quem é ele? Jesus Cristo, nosso Salvador. Tendo Deus falado primeiramente aos nossos pais pelos profetas, lá no Velho Testamento, falou-nos em nossos dias através do
Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. Aleluia. Como disse ali o nosso abençoado apóstolo João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava ali na pluralidade de Deus, não façamos o homem, né? Então, Jesus estava presente desde a fundação do mundo. É isso? Então, é o que nós aprendemos na nossa lição anterior. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos aprender sobre o novo nascimento, né? Em Cristo Jesus. Muito bem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos era uma pessoa de autoridade, né? Nós sabemos que Deus, Ele é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora do nosso alcance, pessoas que têm talvez poder aquisitivo elevado, que vivem aí nas altas cortes, né, da sociedade. E assim, Jesus, Ele é poderoso para libertar qualquer pessoa, independente de nacionalidade, independente da posição social, independente da etnia. Deus, Ele é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora do alcance. Quem sabe Nicodemos era tal pessoa. Ele era ali um dos membros do Sinédrio, era praticamente da mais alta corte de justiça dos judeus. Era o Sinédrio, à sua época, como é o STF nos dias de hoje, o Supremo Tribunal Federal. Era ele um juiz ali, membro do Sinédrio, a mais alta corte de justiça dos judeus. Mas Deus é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora do alcance. Não foi diferente com Nicodemos. Meus amados irmãos, é assim que Jesus faz. Nicodemos, diz a Bíblia, foi ter com Jesus de noite. Nós sabemos pelo nosso texto da leitura bíblica em classe que deixou bem claro isso. Não sabemos o motivo pela qual Nicodemos foi ter com Jesus de noite e não de dia. Alguns pregadores, alguns teólogos dizem que foi para que não pudesse ser visto. Porém, meus amados, nós não podemos afirmar com certeza, mas nós podemos afirmar que ele chegou até Jesus fazendo-lhe um elogio. Diz que ele chegou para o Senhor já fazendo, antes de iniciar propriamente dito o diálogo, um elogio. Mestre, temos visto que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que Nicodemos esperava ouvir de Jesus, quem sabe, com aquele elogio, com aquele reconhecimento prévio, né? Quem sabe ali uma consideração de Jesus à sua pessoa, quem sabe um elogio por parte de Jesus à sua pessoa, nós não sabemos.
nós sabemos é que Jesus respondeu-lhe logo de imediato: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí, meus amados irmãos, há muitas pessoas que chegam à casa do Senhor, que reconhecem a Jesus, reconhecem em Jesus o grande homem, dizem ter aceitado Jesus como Salvador. Quando se são perguntados se já servem ao Senhor Jesus, dizem que servem. Porém, meus amados irmãos, são pessoas que simplesmente reconhecem em Jesus ser um grande mestre. Talvez era este o problema de Nicodemos. O que queremos dizer com isso? É que lhe faltava ainda alguma coisa. Ao homem que não segue ao Senhor Jesus, ao homem que não segue o exemplo deixado por Jesus, de estar presente no templo desde a sua mais tenra idade, na sua fase ali no período em que ele era criança, aos 12 anos de idade, em que Jesus já frequentava a sinagoga, se tem, e ali discutia entre os doutores a doutrina da palavra de Deus. Desde cedo que nós, quando estudamos os evangelhos, nós vemos que Jesus, dando-nos o exemplo, estava diariamente no templo. É só estudarmos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós vemos claramente que muitas pessoas iam ao templo para poder chegar lá e encontrarem Jesus. O templo, ao que parece, é o que vemos nos estudos dos evangelhos, era uma referência para que as pessoas pudessem encontrar a Jesus. Então, meus amados, o que você tem feito? Você tem frequentado o templo, a casa do Senhor, como nos deixou o exemplo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós falamos aqui em lições anteriores que a igreja primitiva, ela estava servindo ao Senhor, eles reunidos num cenáculo, reunidos num local específico de oração, 120 irmãos, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Aqueles 120 irmãos não caberiam certamente numa residência, era muita gente. Eles estavam num local específico, num cenáculo, num espaço reservado, apropriado para as pessoas, quando ocorreu sobre eles o derramamento do Espírito Santo. Então, meus amados, a igreja primitiva andava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, e também presente no templo. Leia lá todo o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que os irmãos irão ver isso. E hoje tem muitas pessoas que não gostam de frequentar o templo. Meus amados irmãos, mas voltando ao diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus respondeu claramente a Nicodemos: na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus talvez queria dizer a Nicodemos ali? Olha, as suas considerações tão somente não bastam para garantir-lhe a salvação. Você tem que nascer de novo. É o que nós apregoamos para todas as pessoas que reconhecem
porque Nicodemos também tinha considerações por Jesus. Mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus seja com ele. Então ele reconhecia em Jesus ser um mestre vindo de Deus. Então, meus amados irmãos, mas esse reconhecimento não era o suficiente para garantir-lhe salvação. Então Jesus lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está vendo aí, irmãos? Esta é a mais pura e simples realidade. Então, meus amados irmãos, nós vemos pela palavra de Deus, pelos estudos da palavra de Deus, que diz o apóstolo Paulo sobre o novo nascimento, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é o que? Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então são características de um novo nascimento, uma mudança de vida, uma transformação total, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cântico, estar sempre do lado seu, como estavam os discípulos de Jesus. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: quem dentre vós quiser ser o primeiro, será o último. E ele também afirmou para os seus discípulos: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então havia entre eles união, eles estavam unidos e servindo ao Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, andando de acordo com os seus ensinos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está vendo aí, irmãos? Então, há uma mudança de vida, nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. Disse-lhe Nicodemos: não pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito é que não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele era um homem muito sábio. Como nós sabemos hoje, os ministros, do nosso STF são homens de profunda sabedoria e conhecimento intelectual. Então Nicodemos era um desses juízes, ministros aí do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha um conhecimento extraordinário. Era um homem de profunda sabedoria, mas não conhecia a respeito das coisas espirituais. Por quê? As coisas espirituais só se discernem ou só se compreendem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, seja lá qual for a sua intelectualidade, seja lá qual for o seu conhecimento intelectual. Se ele não for espiritual, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Nicodemos não compreendia, então precisou Jesus lhe ensinar, meus amados irmãos. Então, e Paulo, na sua palavra, suas epístolas, ele sempre cobrava o exemplo por parte dos que diziam
diziam ter nascido de novo, sendo judeu ou não, de vida na presença de Deus. Servo de Deus precisa dar exemplo de vida. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, abramos a nossa Bíblia, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo de 21 a 25, olha o que diz a Bíblia. Isto é Bíblia, isto é palavra de Deus. Quando nós sempre dizemos aqui, nós estamos sempre presentes na casa de Deus, na igreja do Senhor, para pregar o Evangelho, não falar nada de nós mesmos. Não vivemos de opiniões. Opiniões não são convicções, não são certeza absoluta, não são verdades absolutas. Opiniões são opiniões. A verdade absoluta é o que está expresso na palavra de Deus, no ensino de Jesus Cristo, que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade absoluta só em Jesus Cristo. Em nós, seres humanos, existem opiniões, e nós pregamos o Evangelho, não baseado em opiniões, mas baseado no que está escrito na palavra de Deus. E as outras pessoas que julguem. Então o que diz o apóstolo Paulo na epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 21 a 25: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Está vendo aí? Então, por causa do mau exemplo de muitos obreiros, de muitos pastores, de muitos membros de igrejas, o Evangelho é blasfemado. Mas Jesus, ele foi bem claro, né? É disso que vem os escândalos, mas ai daqueles pelas quais os escândalos vierem. Muito bem. Então Paulo cobrava o exemplo dos que diziam ter nascido de novo, mudança de vida, transformação. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus a Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, irmãos, ainda está preso ao velho homem, a natureza humana, que foi herdada pelos seres humanos, por todo o ser humano, a natureza de Adão, que pecou no jardim do Éden. Então, quando o homem aceita Cristo e anda de acordo com a sua vontade, ele passa a ser nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é uma natureza espiritual. O que é nascido da carne, ou seja, o que é ainda de acordo com a natureza de Adão, envolvido e ludibriado pelo pecado, ele não pode ver o reino de Deus. Mas o que é nascido do Espírito, esse sim, o que se converte ao Senhor Jesus, ora ao Senhor, clama ao Senhor pela libertação da sua vida e
agraciado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação, ela é pela crença, né? É preciso crer, é preciso aceitar Jesus, é preciso pedir a Jesus a libertação, porque a salvação depende da nossa crença. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E quanto a quem não crê, será que tem direito a alcançar a salvação? Então, meus amados, a salvação advém da crença em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, Nicodemos era um homem príncipe, né, dos judeus, membro do Sinédrio, era um homem da mais alta corte da lei judaica. Então, meus amados, ele ali encontrou com Jesus. Quantas pessoas, né, de elevada posição na nossa sociedade também já encontraram com Jesus, já tiveram o seu encontro com Jesus, também foram alcançados por Jesus. Nós vemos que Nicodemos não esperou que Jesus fosse até ele mesmo foi procurar Jesus. A verdade, não somente Nicodemos, mas a maior parte dos personagens descritos na Bíblia que tiveram encontro com Jesus, eles foram quem tomaram a decisão de buscar Jesus. Até mesmo o cego Bartimeu, né? Ali Jairo, ali aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e muitos outros, eles foram abençoados por Jesus, tomando a própria decisão de buscar. Outros foram alcançados pela sua divina graça, né? Nós vemos o exemplo também de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, queria ver Jesus. Ele subiu ali numa figueira brava, né? Não importando o que viesse a acontecer com ele, mas ele subiu, pois ele era de pequena estatura, e para ver Jesus teria ele que estar no local mais alto, mais elevado, por causa da multidão que acompanhava Jesus. Mas ele ali subiu numa figueira, numa árvore, para poder ver Jesus, e foi agraciado por Jesus, né? Que ali disse-lhe que ele pousaria aquele dia na sua casa. Aleluia. Então foram pessoas que, para poderem serem abençoadas, tomaram a decisão pessoal de ir procurar Jesus. Assim também foi Nicodemos. E você? Você tem ido procurar Jesus? O que você tem feito na sua vida? Há pessoas que procuram de tudo nessa vida, que aceitam convites de todo tipo, mas não aceitam o convite de vir à casa do Senhor para procurar Jesus. Então, meus amados, Nicodemos foi até Jesus e ele foi abençoado. Não obstante ele ser um homem de posição na sociedade, um homem ali de posição elevada, ele foi procurar Jesus. E há muitas pessoas que alguns empecilhos os impedem de procurar Jesus. Nicodemos, ele venceu todos os obstáculos e foi procurar Jesus.
mesmo sabendo que poderia ser criticado por intermédio dos outros ali, pessoas ou integrantes do Sinédrio, mesmo sabendo que poderia ser criticado pelos outros integrantes do Sinédrio, ele foi procurar Jesus. Então, tem que haver a renúncia do eu, tem que haver a renúncia do orgulho. Jesus disse: quem quiser vir após mim, faça o quê? Renuncie-se a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, meus amados irmãos, a renúncia é imprescindível para o cristão. Devemos rejeitar o orgulho, fazer como fez Nicodemo, procurar Jesus, deixar ali a nossa posição elevada de lado, que para buscar Jesus não há posição na sociedade. Pode ser o presidente, pode ser o juiz do STF, qualquer pessoa de posição nesta sociedade. Todos estão no mesmo nível perante Deus, devem buscar a Jesus para serem abençoados e alcançarem a salvação. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos também um exemplo de alguém que foi procurar Jesus, fazendo elogios como Nicodemo, um jovem rico, mas foi procurar Jesus, talvez esperando receber de Jesus, por seu elogio, uma dádiva. Mas Jesus também mostrou-lhe o que ele deveria fazer para alcançar a salvação. Vejam, Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia, onde você estiver, capítulo 19. Vamos ver o exemplo de um jovem, também de alta posição na sociedade. Era um jovem rico, ali, quem sabe, da alta sociedade em Israel. Mateus, Evangelho, capítulo 19, versículo 16 em diante. Jesus fala ao jovem rico, e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha, é mais uma daquelas pessoas que talvez como você que nos ouve agora, que talvez como muitas pessoas que nos ouvem agora, reconhece Jesus ser o mestre vivo de Deus, reconhece Jesus como aquele jovem rico ser um bom mestre, como Nicodemos ser um mestre vivo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus seja com ele. E como aquele homem rico que chegou para Jesus fazendo elogios, dizendo: bom mestre, que farei para entrar na vida eterna? Olha a resposta de Jesus: por que me chamas bom? Você acha que com o teu elogio você já tem garantida a sua salvação? Não, meu filho. Para Nicodemos, Jesus disse: meu filho, você tem que nascer de novo. Para aquele jovem, Jesus respondeu: se queres a vida eterna, porém, guarda os mandamentos. E aquele jovem ali disse guardar os mandamentos. Disse ele, e Jesus lhe respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Lhe faltava alguma coisa. Quantas pessoas acham que por guardar mandamentos já tem a salvação garantida? Talvez você que nos ouve. Muitos dizem: eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro drogas. O que lhe falta ainda? Então Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Para Nicodemos faltava uma mudança de vida, um novo nascimento. Para aquele jovem faltava a renúncia dos bens materiais nas quais ele era preso, o materialismo. Olha, meus amados irmãos, Jesus, ele foi bem claro: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O jovem tinha o teu tesouro guardado na riqueza. O seu coração estava preso nas riquezas, nos bens materiais. Ele precisava abandonar tudo aquilo para seguir a Jesus, para servir o Mestre. Então, quantas pessoas criam muitas desculpas, muitas justificativas para deixar de ir atrás do Senhor. Muitos se envolvem tanto no trabalho secular que vivem esperando o tempo para se aposentarem, para depois buscar a Deus. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai vir, nem o dia da nossa partida. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após a sua morte ou julgamento. Então precisamos buscar o Senhor hoje. Ninguém sabe como será no dia da manhã, e se nós morrermos sem Deus? Então, meus amados, devemos buscar o Senhor Jesus hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem ímpio os seus caminhos, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Torne-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. São palavras do profeta Isaías. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 21, diz a palavra do Senhor Jesus: não ajunteis tesouro na terra, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Como entrar no céu com o coração preso ao mundo, como aquele jovem que saiu pesaroso quando ouviu de Jesus: deixa tudo quanto você tem e você vem e me segue. Quantas pessoas não querem deixar a sua vida pregressa no mundo para poder seguir a Jesus? E Jesus, ele foi bem claro na sua palavra: quem quiser vir após mim, renuncie-se, pois, a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. A renúncia é imprescindível para alcançarmos a salvação das nossas almas. Tem que haver renúncia, tem que haver um nascer de novo, tem que haver transformação, tem
tem que seguir Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aquele jovem preferiu não seguir Jesus, preferiu acompanhar as vontades ditas pelo seu próprio coração, pela sua própria consciência, e foi embora, deixando Jesus junto com os seus discípulos. Mas nós vemos que muitas pessoas deixam tudo para seguir Jesus. Não foi o caso daquele jovem. Pedro e João deixaram tudo, né? Eles eram pescadores. Quando Jesus chamou: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas outros, quando convidados, pensam no materialismo, pensam no que haverão de deixar para seguir o Evangelho, e preferem ficar com o lado material, com os bens dessa vida, com aquilo que diz o seu próprio coração. Mas muitos aceitam Jesus como Pedro e João, né? Como os apóstolos aceitaram, graças a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa escola bíblica dominical, na presença de Jesus. Então, temos que nascer da regeneração da água, da palavra, estar junto com Jesus. Jesus anunciou o Evangelho, né, para os discípulos, e aí eles iam aprendendo, iam seguindo a Jesus. Onde estava Jesus? Estavam os discípulos. Jesus disse para eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos ensinou o sermão do monte, nós sabemos. Jesus ensinou-lhes muitas coisas, e eles estavam ali do lado de Jesus, sedentos pelo aprendizado. E você tem vontade, tem o desejo de ter o conhecimento de Deus? Há pessoas que, quando têm vontade de ter o conhecimento de Deus, como aquele jovem rico, até o procuram, mas quando passam a saber da verdade que terão que abandonar a vida pregressa, eles recuam. E a palavra de Deus, ela é bem clara: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, disse Jesus. Precisamos seguir adiante, olhar à frente, seguir a Jesus. Nicodemos, ele seguiu a Jesus, e nós vemos o exemplo bíblico, que quando Jesus havia ali de ser entregue, Nicodemos o acompanhava. Ele estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 50. Abra sua Bíblia aí. Nicodemos estava lá presente. Nicodemos foi liberto. Aleluia. Não obstante a sua posição elevada na sociedade, ele foi liberto por Jesus. Ele aceitou a palavra de Jesus. Então, olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 50, né? Aqui, Nicodemos estava presente quando levaram Jesus para ser julgado. Diz aqui, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Olha aí, Nicodemos defendendo Jesus perante os
sinédrio, perante aquelas pessoas que estavam ali para poder julgar e condenar Jesus. Naquele momento ali, as pessoas, o povo, havia criado uma grande dissensão contra Jesus. Alguns deles queriam prendê-lo, os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, que reclamavam porque não trouxeste. Então responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhes: pois os fariseus também, vós fostes enganados. E Nicodemos já estava ali convertido, Creu nele porventura alguns dos principais ou dos fariseus? Perguntaram-lhe os líderes religiosos. Mas essa multidão que não sabe a lei, eles criticaram: é maldito. Amaldiçoavam ali todos aqueles que davam ouvidos a Jesus. Mas Nicodemos, que fazia parte daquela multidão, estava ali e defendeu Jesus perante aquelas pessoas, perante os membros do sinédrio e as pessoas que o acusavam. Então ele passou pela conversão, pelo novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus amados irmãos, nós vemos também a última administração sobre Nicodemos, a qual a Bíblia registra, mostra unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o seu sepultamento. João, Evangelho, capítulo 19, versículo 39. Olha que João, ele mencionou o diálogo com Jesus e mencionou o que Nicodemos fez ao longo da sua vida por Jesus. João mencionou o diálogo de Nicodemos com Jesus no seu Evangelho e mencionou também as atitudes de Nicodemos para com Jesus durante a sua vida. E nós vemos aqui que a última ilustração sobre Nicodemos que João registrou mostra unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o sepultamento. João capítulo 19, versículo de número 39, diz assim, aqui, a palavra de Deus: e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Está vendo aí, irmãos? Que maravilha! Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Nicodemos estava lá. Era um profundo respeito, irmãos. Irmãos, quem nasce de novo tem profundo respeito por Jesus. Quem nasce de novo vive novidade de vida. É fácil reconhecer quem nasce de novo, porque quem nasce de novo, quem nasceu de novo da água do Espírito, ama Jesus. Ele paga um preço
Se fosse depender daquele jovem rico, irmãos, será que ele teria o mesmo cuidado com Jesus que Nicodemos? Não. A Bíblia só fala que aquele jovem retirou-se pesaroso e foi embora. Mas Nicodemos acompanhou a Jesus ao longo da sua vida até o final. E ainda auxiliou no seu sepultamento. E você, o que você tem feito por Jesus? É uma pergunta que nós devemos fazer a si próprio. O que nós temos feito por Jesus? Então, meus amados, é o que nós aprendemos nessa lição. Novo nascimento, a palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Quem está em Cristo é o que? Nova criatura, é. As coisas velhas já se passaram, e esse tudo se faz o que? Novo, como disse o apóstolo Paulo. Romanos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e Romanos capítulo 2, versículo 21 a 25. Tem que ter exemplo, tem que ter uma mudança. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que cometia erros, vivia na prática do adultério, não adultera mais. Aquele que vivia na prática do pecado, evita o pecado, resiste o diabo para que ele fuja, como diz Tiago na sua epístola no capítulo 4. Nós falamos no início da nossa lição. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. E há pessoas que fazem o contrário, se sujeitam ao diabo e resistem a Deus. Então o diabo toma conta dessas pessoas, leva-os ao que? Ao vício. A pessoa não consegue se desvencilhar do vício nunca, ela fica presa no vício. A Bíblia é bem clara quando diz que aquela coisa pela qual o homem é dominado, ela torna-se também seu escravo. Escravo daquela coisa, escravo do vício. Se é o vício que domina os desejos do homem, então aquela pessoa se tornará escravo dele. Mas se a pessoa resistir, em Deus nós temos essa força. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e você resistirá ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus, faça um esforço, vá para a casa do Senhor, busque pela sua libertação e a da sua família e dos seus familiares, interceda para que Jesus assim possa fazer a obra. Então, meus amados irmãos, há uma mudança de vida. Então, a expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração. Regeneração. Louvado seja Deus. Referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado,
da água pela palavra, é a regeneração pela qual a igreja passa, é a regeneração pela qual o servo de Deus que faz parte da igreja triunfante passa, porque existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a congregação que você segue, a igreja triunfante é a igreja que irá ser arrebatada, é aquela que fará parte, disse Deus: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos do Senhor não procurarão uma denominação específica, mas os fiéis da terra, que são as pessoas que eles são fiéis dentre todas as denominações cristãs existentes, mas tem que aceitar Jesus. Então, Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Abramos a nossa Bíblia aí. É bom estudarmos as Sagradas Escrituras. E quando nós lemos esse texto, ele se refere à igreja. A igreja são aqueles, são os irmãos que são fiéis a Cristo, que servem ao Senhor Jesus. É o povo do arrebatamento. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz assim a palavra do Senhor: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Para o que? Deus se entregou pela igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quando disse Jesus aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus também disse: ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É passar pela água, pelas águas do batismo e pelo estudo da palavra, a regeneração da água e da palavra. Quantas pessoas passam pelas águas do batismo, mas não passam pela regeneração da palavra? A palavra, o estudo, a frequência, a escola bíblica dominical, o se submeter-se ao aprendizado, assim como os discípulos se submeteram diante de Jesus para aprender os seus ensinos. Isso é essencial. Quantas vezes você tem ido à escola bíblica dominical? Quantas vezes você tem ido ao culto de doutrina na sua igreja, culto de ensinamento? Você tem se submetido à regeneração da água, mesmo a regeneração feita pela palavra? Será que você tem se submetido? Então, Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, para purificar, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Vendo? A palavra de Deus é como água que nos purifica de todos, os nossos pecados. Jesus, quando foi traspassado na cruz, nós sabemos que saiu do seu lado sangue e água. Então, meus amados, nós sabemos que precisamos nós ouvir a palavra de Jesus, servir ao Senhor Jesus. Jesus
abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não há como ver o reino de Deus. A regeneração é obra exclusiva de Deus. Quem faz a obra nas nossas vidas é Deus. Quantas pessoas tentando libertar-se por si próprias? Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas as pessoas querem libertar-se por si próprias e não conseguem. Por quê? Porque não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Então, a verdadeira libertação quem promove é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São todas palavras de Jesus, é Bíblia, é palavra. Que mais falaria eu? Que mais falaria o pregador, o mensageiro, o missionário, o professor da escola bíblica dominical, a não ser a palavra? Jesus disse por todo mundo: pregai o meu evangelho, não as suas próprias opiniões, mas palavra. Então, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Então, nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. De quem? De Deus, do Pai das luzes. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo. O velho homem morre com Adão, mas ressuscita com Jesus Cristo. Quem está em Cristo é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa aceita Jesus, o velho homem morre, né? E agora passa a viver em novidade de vida com Jesus Cristo. Tem o direito à vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. E Deus encerrou a todos embaixo do pecado para com todos usar de misericórdia, diz a Bíblia. E também diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Toda a humanidade foi encerrada debaixo do pecado de Adão. Para com o nascimento de Cristo, houve
obter a misericórdia de Deus, para aceitar o sacrifício de Cristo, obter a misericórdia de Deus. Nós vemos isso em lições anteriores. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus amados irmãos, é muito bom estudarmos a palavra, estudarmos a palavra de Deus, ter o conhecimento de Deus. E nós vemos, abra a sua Bíblia aí, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. Abra a sua Bíblia. Vamos examinar as Escrituras. E Jesus disse aos seus discípulos: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dele testificam. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que é o livro que nós estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2025. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus. Então, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 19: porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, ou seja, de Cristo, muitos serão feitos justos. Então, por Jesus, nós alcançamos a salvação e a vida eterna. Então é preciso nascer de novo. Aquele, pois, que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Tem que haver uma mudança na vida daquela pessoa que diz ter encontrado com Jesus. Há pessoas que dizem crer em Deus. Quando pergunta-se se tem fé em Deus, diz que tem. Quando pergunta-se já aceitou a Cristo como seu Salvador, dizem que já, mas continua na prática do mesmo erro. Que novo nascimento é este? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Encontrou com Cristo, não anda mais na prática de pecados que antes as pessoas inveteradamente praticavam. Então, meus amados irmãos, há uma mudança na vida daquela pessoa que diz ter encontrado com Deus. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial. Jesus, ele morreu, foi morto, assim como Adão, assim como qualquer homem morre. Adão morreu e ficou no sepulcro, mas Jesus também foi morto, mas ele fez algo que Adão não pôde fazer, que foi o que? Jesus ressurgiu dentre os mortos, dando direito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, através de quê? Da ressurreição dos mortos. Então, Jesus na cruz conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto,
devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é o que? Essencial para todos os seres humanos. Então, meus amados, é essencial. É por isso que Jesus, ele disse no seu diálogo a Nicodemos: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, tem que se tornar uma nova criatura, tem que haver uma mudança de vida. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que diz a palavra de Deus. É claro, meus amados, que não é por muito pregar que nós seremos ouvidos, mas o que nós falamos aqui já é o suficiente para que você possa ter o conhecimento e buscar o conhecimento de Deus, estudar a palavra de Deus, se aproximar de Jesus como muitos fizeram, buscar ter o maior conhecimento de Deus, procurar Jesus, como Nicodemos. Ele procurou Jesus, foi até Jesus, não obstante ser ele um homem da alta sociedade, um membro do Sinédrio, uma pessoa de alta posição. Ele era o juiz da mais alta corte de Israel, mas ele foi procurar Jesus. E você? Será que você foi procurar Jesus um dia? Então, faça como Nicodemos e você vai ver. Procure aprender a palavra de Deus, frequentar a casa do Senhor, ouvir pregações do Evangelho, ouvir ensinos por parte dos missionários, pregadores, que hoje anunciam a todos o Evangelho de Jesus Cristo. A obra de geração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Esse pecador recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Foi o que disse aqui João, e nós vemos no estudo anterior da nossa lição este versículo, João capítulo 1, versículo de número 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É um novo nascimento. Mas isso é para todos quantos o receberam. E aqueles que não recebem? E aqueles que não aceitam? Então, dizer que já o aceitou sem o seguir, será que isso te traz vantagem? Elogiar Jesus como elogiou Nicodemos, chamar Jesus de bom como chamou o jovem rico, será que isso já te garante a salvação? Ou você tem que seguir Jesus até o final? Porque Nicodemos, ele ouviu a palavra de Jesus e o aceitou no seu coração, e até o final, em que Jesus haveria de ser morto, e que Jesus foi morto, ao sepultarem o seu corpo,
E o jovem rico estava onde? Qual é a tua atitude? Então, meus amados irmãos, esta é a verdade das Escrituras. Vamos nós encerrar mais esta lição. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, à noite, se Deus quiser, teremos aqui um grande culto. E os irmãos estão convidados às 19h30. Nós estaremos aqui, se Deus quiser, assim, estudando a palavra do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por mais essa escola bíblica dominical. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de realizarmos aqui em nossa congregação mais uma escola bíblica dominical. Continua conosco, Senhor, abençoando a nossa família, nossos familiares, nossos vizinhos e amigos. Abençoa aqueles que nos acompanharam nas redes sociais. Se houver pessoas enfermas, restaura a saúde dos enfermos. Diz a tua palavra: estes sinais seguirão aqueles que creem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura a saúde, tanto física, emocional, psíquica, das pessoas que nos ouvem. Restaura a saúde de todo espírito, alma e corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis, meu Deus, até a volta de Jesus. Abençoa todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, diga comigo bem forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, vitória em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do povo de Deus que aguarda até